E a paz foi selada depois de uma reunião ontem, depois de tantos problemas, né, que estava deixando já ali o Flamengo numa crise superficial, que isso poderia não ser legal, né? O BAP e Boto, né, numa reunião ontem, decidiram selar a paz e tudo esperamos que volte ao normal. E também com isso, tudo que estava parado, a questão ali das buscas por contratações, voltam hoje a ser novamente a pauta do mercado da bola. E aí nós vamos falar sobre Carrascal, nós vamos falar sobre Barco, Rodrigo Pool e o Wallace, hein? Vendido, não vendido, será vendido? Como anda a situação de Wallace Ian? Mas antes disso, meu amigo, saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo. Que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. Somos todos Flamengo e contamos sempre com você e já te peço, com aquele carinho de rubro-negro para rubro-negro, que você possa ajudar o nosso canal. E de que forma, meu amigo e minha amiga? Simples, clicando nesse botãozão aí, ó, inscreva-se, você vai estar inscrito. Vai estar inscrito gratuitamente, sem precisar preencher, doar nada. Então dá essa moral pra gente, a gente acredita e precisamos de vocês. Mete esse dedão no like, vão botar o like pra cima. Quanto mais like aí vocês derem aí, meus amigos, mais o trabalho é ajudado. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos todos os dias aqui em nosso canal. E a sua opinião aqui é muito importante. Coloque aqui que eu quero ler. Galera, eu não posso deixar de dar aquela zoada. O carrasco de uma semana. Vocês já ouviram falar nisso? João Pedro, o carrasco de uma semana. João Pedro, que chegou, né, há uma semana lá no Chelsea. Jogador novo saindo da casa que ele foi revelado, o Fluminense. O cara não fez só um gol, o cara não só jogou muito bem, ele fez 2 gols e eliminou o clube que formou ele, cara. Que coisa maravilhosa. Aos tricolores eu não vou me prolongar muito não, que a gente já sabia. Aos tricolores eu só quero dizer que só a gente tem Mundial no Rio. E aí vai ficar muito difícil. Agora, tricolores, vamos voltar à realidade. Não, nós somos o quarto do mundo. Gente, vamos ser sinceros, se fosse o Flamengo numa competição ali que você enfrente 7 jogos até a final, isso não quer dizer que você é o melhor clube do mundo. Isso precisa muita coisa, passar por muita coisa, comer muito feijão com arroz, não é assim. E quarto, quinto, oitavo, 11º, 12º, para mim é a mesma coisa. Não ganhou nada. Sejam bem-vindos, tricolores, ao Rio de Janeiro, voltando para a sua realidade. A verdade é essa. Então, meus amigos, né? Sequei. Vocês querem que eu vá mentir? Não vou mentir, pô. Sou brasileiro, mas não torço para os times do Brasil, a não ser o Flamengo. Sequei e muito, e deu certo. Beijo para vocês, chorem na cama que é lugar quente. Meus amigos, ontem a paz foi selada. Nós estamos falando ali da questão do Boto, tudo que com o BAP ali, aquela fofoca, aquela questão que isso só atrapalha o desenvolvimento do futebol do Flamengo, que está muito bem. O Flamengo está muito bem em todos os campeonatos, está disputando todos os campeonatos totalmente vivo. Isso não pode afetar o clube dessa tal forma do que estava acontecendo com relação ao diretor de futebol José Boto. E com isso, com a reunião que foi marcada ontem pelo José Boto, Boto e BAP conversaram e resolveram selar a paz, né? É óbvio que o Boto, o BAP disse que confia no Boto, vai dando ainda todas as credibilidades para que ele possa trabalhar. Agora esperamos, Boto, como o BAP te pediu, não sai falando tudo por aí.
não sai falando as coisas, porque tudo isso é infantilidade falar pelo WhatsApp, né? Conversa pessoalmente, é assim mesmo, é perigoso, pode ter um gravadorzinho, um celular ali, né, que pode captar tudo. Mas o BAP deixou bem claro que jamais ele pensou na demissão do José Boto. Será, né? Não sei, porque talvez ele não tinha uma carta na manga para colocar, sem dizer das rescisões de ambos os lados, sem dizer que seriam 2 milhões de reais quem desistisse do trabalho. Né? Não são de dólares nem de euros, 2 milhões de reais. Né? E assim mesmo o Flamengo teria que pagar 600 mil a mais, né, se o demitisse, porque teria ainda ali o aviso prévio. É verdade. Então o Flamengo teria que morrer em 2 milhões e meio, e se caso fosse o Boto, seria 2 milhões de reais. Bom, mas que bom que está tudo resolvido. Esperamos, né, que o Flamengo não tem paz, meu irmão. A verdade é que o Flamengo não tem paz. Esperamos que tudo se resolva da melhor forma e caminhe, porque tem que pensar no Flamengo. Quanto ao Ninho do Urubu, os jogadores estão treinando, sorridentes, brincando. Felipe Luiz está um clima muito bom, né? Já aviso aí aos antes que estavam tudo torcendo para uma crise geral, tá tudo tranquilo e vamos partir para cima do São Paulo e ainda manter aquela liderança com um jogo a menos, hein? Com um jogo a menos. Meus amigos, com toda essa fofocalhada que teve aí, com todos essas questões burocráticas, né, ruins que aconteceram, né, por 2 dias, no máximo, foi travado, congelado questões de procura por reforços, não é verdade? Mas hoje, quarta-feira, dia 9, tudo está voltando ao normal. E assim as conversas voltarão a ser tomadas e nós temos muita coisa importante para falar aqui. Por exemplo, o Carrascal, Fábio. Como anda a questão do Carrascal? Deixa eu atualizar vocês. Depois dessa questão aí que teve entre Boto e BAP, o Carrascal estava relacionado para jogar um amistoso. Mas agora o que tudo indica é que ele não vai ser relacionado para jogar esse amistoso aí. Vai ficar quietinho lá no canto. E o que está acontecendo? O que falta para o Flamengo anunciar o Carrascal? Uma coisa. Primeiro, o Dínamo aceitou, né, a proposta de 12 milhões de euros, que eu acho uma grana violenta, tá, cara? O Carrascal é bom? É bom, mas, porra, 12 milhões é muito alto. Mas aceitou a pagar os 12 milhões de euros, que dá hoje 76 milhões. O que falta então, Fábio? Já que o Dínamo aceitou a proposta do Flamengo, falta uma coisa: fiança bancária. Ainda o que está pegando é isso, mas que pode ser resolvido agora, nesses dias aí, nessas horas. Pode ser resolvido, porque o Dínamo quer um banco sério que dê fiança bancária. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é simples uma fiança bancária. Você chegar no banco, apesar que é o Flamengo, sabe que é o Flamengo que tem dinheiro, que está rico, mas o banco é que vai bancar, meu irmão. Se o Flamengo falhar numa dessas 3 parcelas, quem tem que pagar é o banco. Então o banco tem que analisar muito bem para formalizar um negócio legal, porque senão quem toma é o banco. Então por isso que fica demorando essa questão das fianças bancárias, porque o banco vai ter que ter confiança, vai ter que ter tudo certinho, o preto no vermelho aí, para nada dar errado e eles não se ferrarem. Então a única questão que falta é essa, mas pelo que a gente apurou aí, as coisas estão andando e pode se resolver ainda essa semana. E como eu falei, Carrascal ser jogador do Flamengo. O que você acha? Coloca a tua opinião. Você ainda quer o Carrascal aqui? Coloca a tua opinião aqui, que é muito importante. Questão do Barco. Ezequiel Barco também, né, da Rússia, do Spartak de Moscou. O Flamengo pensa num plano B. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai dar para trazer os 2 jogadores. Até daria. E se eu fosse o Flamengo, eu arriscava, galera. Por que isso? Vamos prestar atenção numa questão aqui. Presta atenção. O problema que o Flamengo possa ter o Barco por um plano B, caso o Carrascal não dê certo, é o seguinte: é a questão do valor,
né, que o Carrascal, que o Barco custa hoje, cerca de 14 milhões de euros. Ou seja, a quantia sobe mais. E o valor que ele recebe como salário, que chega ali a 1.300.000 e pouco. Mas isso tudo é conversado, galera. E outra coisa que eu vou falar, já que o Flamengo ganhou uma grana preta, né, na Copa do Mundo de clubes, ganhou uma grana preta, 150 milhões, vendeu o Gerson por 25 milhões. Só o Gerson daria para trazer o Carrascal e o Barco. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Inclusive, surgiu até aquela questão, né, que a esposa do Barco disse: se você não voltar para um time, né, da América Latina, ali, América do Sul, eu vou querer o divórcio. Olha, gente, eu estou falando sério, e ele tem esse embate com a família, porque a família quer realmente, de fato, voltar para cá. E aí que o Flamengo pode entrar nessa. Na minha concepção, gostaria de ouvir a sua opinião, 12 milhões com mais 14 milhões dão 26 milhões, 1 milhão a mais do que vendeu o Gerson. Você traria 2 jogadores. E o Barco, para mim, na minha opinião, o Barco joga mais até do Carrascal. Gostaria até. Ele divide mais a questão ali do meio do que o Carrascal. Essa é a minha opinião, mas gostaria também de ouvir a sua do que você acha. Meus amigos, Flamengo todo animado com o Rodrigo Pou, ali do Atlético de Madrid. Vai assinar com o Flamengo, vai para o Flamengo, não sei o que, a questão é essa. Gente, a questão é a seguinte, meus amigos. Ele tomou a decisão dele, e a decisão dele foi bem clara, bem no holofote, abriu o jogo. O que acontece? Ele pensa realmente em jogar no Inter de Miami. Porque vocês já sabem aquelas coisas, não precisa repetir, mas vocês já sabem, é amigo do Messi, aquela coisa toda. A grana rola muito mais alta, os times da MLS realmente pagam bem, são americanos, o valor é totalmente anos-luzes do que o Brasil pode pagar. Então tem essas questões. Seria um grande sonho? Seria um baita jogador? Sem dúvida, seria um baita jogador. Baita jogador no Flamengo. Mas a decisão que ele tomou é que ele quer jogar e vai, se for para escolher, vai se transferir para o Inter de Milão. E o assunto está encerrado. E também o alto valor salário, ele ganha hoje, por salário, galera, uma média de quase 3 milhões e meio, né? Até que o valor do passe dele, vamos chamar assim, o valor da multa rescisória dele, não está tão caro não, cara. Está entre 18 e 20 milhões de euros. Menos do que o Gerson foi vendido. O problema seria ele reduzir drasticamente o valor do salário dele para vir para o Brasil. E a segunda opção é ele querer jogar no Brasil, mas o que tudo indica é que ele vai escolher e já escolheu o Inter de Miami. Coloca a tua opinião, que eu gostaria também. Aqui eu quero ouvir sempre a tua opinião. Tá legal? E o imbróglio, o Wallace-Ian. Galera, o Wallace-Ian tá vendido pro Wolverhampton da Inglaterra? Que papo é esse, pô? A família já estava mexendo documento para transferência, essas coisas todas, aquele negócio vai ser vendido, não vai, parará pão duro. Galera, não foi vendido e o Flamengo não pretende vendê-lo agora, por uma questão só. Vou reforçar assim. E qual seria essa questão, Fábio? A questão seria o seguinte: o Wallace-Ian é um promissor, cara. Eu, sem dúvida nenhuma, cara, né, o Mickey Johnson, que viria aí, gente, o Wallace-Ian dá de 300 mil a 0, com todo desculpa aí, aquele jogador. Mas o Wallace-Ian é uma promessa e eu investiria muito no Flamengo. Porém, o Flamengo, né, e o Wallace-Ian e o staff do Wallace-Ian querem renovar com o Flamengo. Querem renovar com o Flamengo. Até porque, renovando com o Flamengo assegura uma multa muito maior. Porque aqui no Brasil, a multa dele não é muito grande não, cara. Qualquer clubezinho aí, pode vir uns clubes que estejam mais estabilizados aí, né? Podem vir aqui e fazer uma proposta pelo garoto. Então, ele renovando o contrato com o Flamengo, a multa tanto para fora internacional sobe, como a multa interna no Brasil também sobe bastante. E ele ainda quer ficar um tempo no Flamengo. Então não tem essa história. Apesar do Wolverhampton esperar uma decisão do Flamengo.
Já houve conversa. Há quem diga que não houve, mas eu estou afirmando, já houve conversa, já houve sim o interesse do Wolverhampton. Mas o Flamengo vai firmar essa questão e vai renovar com o jogador e, sendo assim, uma multa maior. Mas eu aproveitaria muito esse jogador, cara. Ele é demais, é goleador, se movimenta, tem um drible bom, é rápido. A tua opinião, você não ficaria com o Alassane? Eu já jogaria com ele aí. Já aproveitaria muito nos campeonatos aí que vão rolar agora. Sem dúvida nenhuma nessa restante temporada. Coloca a tua opinião que eu gostaria de ler aí. Tá legal, meus amigos? Saudações, salve, salve, torcida do Flamengo.